1 Reis, capítulo 19, versículo de 13 a 16. Então vamos lá. Diz assim o texto sagrado, 1 Reis, capítulo 19, de 13 a 16, diz assim: E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolau, ungirás profeta em teu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, para que o Senhor possa falar conosco, para que o Senhor possa nos orientar por meio da Tua palavra. Ilumina nosso entendimento, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus, e você diga amém. Quero falar com vocês alguma coisa sobre recompensa, ok? Todos nós quando trabalhamos, trabalhamos por uma recompensa. A nossa recompensa, a recompensa do trabalho seria o quê? A recompensa física seria seu salário. Todo mundo que trabalha pelo seu salário. A Bíblia fala: digno é o obreiro do seu salário. Também a Bíblia vai falar assim: não amarrarás a boca do boi que debulha. O que é essa palavra debulhar? Vamos trazer para um linguajar que você entenda. O boi, quando está debulhando o trigo, o que é debulhar o trigo? Trigo, ele vem dentro de casca, certo? Corta-se o trigo é semente, ok? Então você pega o trigo, bota o trigo para secar numa eira, um lugar plano, ele seca, faz o quê? Pega o trilho do boi, ou rodas, ou carroça, alguma coisa do tipo, e coloca o boi para puxar aquilo ali. À medida que a roda passa em cima do trigo, quebra a casca, solta-se a semente. Isso ele está debulhando o trigo. Então, muitos fazendeiros maldosos faziam o quê? Amarrava a boca do boi para quê? Para que o boi, enquanto estivesse trabalhando, não comesse. Então, era lei bíblica, dizia: o boi que trabalha não pode ter a boca atada, ele precisa poder comer enquanto ele trabalha. Aí tem um monte de irmãos que estão falando assim: louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Porque o cara trabalha vendendo hambúrguer, ele come mais do que ele vende, mas é bíblico. Porém, Paulo vai explicar o versículo dizendo: Deus tem cuidado de bois apenas? Não, Deus tem cuidado de gente. Então quer dizer que se o boi que trabalha tem direito a comer, então o trabalhador tem direito ao seu salário. Ok? Amém ou não amém? Outra coisa que eu vou dizer para vocês: o que a Bíblia ensina a respeito? É Bíblia. Isso não sou eu, é Bíblia, é palavra de Deus. A palavra de Deus fala que quando eu trabalho, eu tenho que ter expectativa de que eu vou receber salário. Não apenas para meu usufruto, mas para que eu tenha o que compartilhar quando alguém precisar. Então vamos lá. Outra coisa, quando você trabalha, você não pode pensar apenas na recompensa física. Porque às vezes você está exercendo um trabalho que você recebe muito bem, mas que não te traz satisfação nenhuma. Entenda uma coisa: a sua vida precisa ser produtiva. E você nunca produzirá 100% da sua capacidade fazendo alguma coisa que você não goste. Então entenda uma coisa, fala Jová. Você precisa entender que existem períodos na sua vida que você trabalha em determinado lugar pela necessidade que você tem de receber salário. Por exemplo, eu visitei alguém em Portugal que disse: pastor, eu trabalho na área de TI. Vim para cá e não achei na minha área. Eu fui para a área de fast food, fui trabalhar no KFC. Por quê? Porque a família está precisando. Quantas pessoas vocês conhecem aí que tem determinado tipo de profissão,
mas a porta de emprego se fechou e ele foi para o Uber, para a rua, para poder batalhar, para poder ganhar o pão de cada dia para a sua família. Gosta de fazer isso? Gosta de trabalhar de madrugada? O perigo danado? Não gosta. Porém, eu vou dizer para você, isso pode ser uma resposta emergencial, mas você não pode se acostumar a fazer para sempre uma coisa que você não goste. Outra coisa, se a porta de emprego que você está não te gera esse determinado contentamento pelo seu trabalho, você precisa entender que você está durante um período ali, até Deus te abrir uma outra porta. Nunca se coadune, nunca se acostume a um lugar que você sente que Deus não te deu mais aquilo ali. Vou melhorar a afirmação. Existem lugares que já foi bênção de Deus para você, mas o tempo de Deus ali fechou. Um dos indicativos de que você não pertence mais ao lugar onde você está, é o coração que se fecha. Às vezes, seu coração se fecha para um determinado lugar. E às vezes o salário não é tão ruim, mas seu coração fechou para aquilo ali. Porém, você precisa entender que entre emoção e responsabilidade, você prioriza pela responsabilidade. Tem gente que fala assim, eu vou sair do meu trabalho porque meu coração fechou. Tá, e você vai viver do quê? Outra afirmação para você guardar. Quando existem pessoas que dependem das suas decisões, sua decisão não pode ser tomada apenas por você. Se você é um homem solteiro e é você apenas que depende do seu salário, faça o que você bem achar da sua vida. Porém, se você é um homem casado, uma mulher casada, que a família depende do seu salário, você não tem mais o direito de levantar a cabeça e falar assim, não trabalho mais aqui. Por quê? Porque você já deixou de ser responsável por apenas si só. Você tem outras pessoas que dependem de você. Então, trabalho, ele exige recompensa. Todo mundo que trabalha precisa receber recompensa. Vamos colocar aqui, deixa eu explicar. Eu tenho tanta coisa para falar com vocês aqui, que eu acho que eu vou precisar de outro culto para a gente trabalhar isso aqui. O que de verdade é salário? O que de verdade é salário? A maldição do Éden, do pecado adâmico. Muitas pessoas acham que a maldição do Éden foi o trabalho. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas isso não foi verdade. Porque o homem, antes da queda, o homem trabalhava. Porque Deus colocou Deus, o homem, no jardim do Éden. E quando, um dia eu vou falar com você de uma aula de geografia dessa, para vocês verem o que é o Éden. O que é o Éden? Isso não estou dizendo vocês não, estou dizendo eu. Eu achava que Éden é um lugar pequeno. Quando você vê biblicamente quais são os rios, Geom, Hiddekel, Eufrates e o Tigre, o Hiddekel é o Nilo, que está na África. O Eufrates está para depois do Oriente Médio. Então, o Éden ficava entre a África e o Oriente Médio. É o crescente fértil. É uma área gigantesca. Aquilo ali era o Éden. E no Éden, Deus plantou um jardim. E Deus disse assim, você vai o quê? Lavrar e guardar isso aqui. Então a maldição não foi trabalho. A maldição foi suor. Ou seja, a maneira como o homem produzia o seu recurso. E aí Deus disse, porque antes da queda, o homem produzia mais com menos esforço. Depois da queda, ele passou a ter que dar sua vida para poder gerar. Então o que acontece? Eu vou agora gastar. É uma coisa louca, você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Quantas horas, por exemplo, que hora você chega em casa? O dia normal, tira culto.
Não é dia de culto, é um dia normal de trabalho. Que hora que você chega em casa? Vamos partir do hipotético. Você foi, trabalhou no Rio e tal. Você chegou 7 horas da noite em casa. Certo? Então você vai ficar. Que hora você vai dormir? Você chega às 7 horas da noite, que hora que você vai dormir? Fala, gente! 10 horas, 11 horas, meia-noite. Vamos, que hora você vai dormir? Meia-noite. Vamos embora, meia-noite. Então você chegou em casa de 7 para meia-noite. Ou seja, de 19 a 24 são 5 horas. 5 horas. Você vai dormir, vai acordar que horas? 6 horas da manhã para sair 7 horas da manhã de novo. Então presta atenção. Nós trabalhamos de 7 às 7, ou seja, se você tem que contar da hora que você sai de casa, transporte, até a hora que você entra dentro de casa, você trabalha 12 horas, para dormir 8, para viver 4. Olha o problema que o pecado trouxe. Deu para entender? Compreender a conta? Você trabalha 8, você trabalha de 7 às 7, você trabalha 12 horas, para viver 4, para dormir 8. Quer dizer que você dá muito mais vida para viver menos. Você trabalha 11 meses para descansar 1. Nós trabalhamos, vocês, porque pastor não tem essa, né? Você trabalha 5, 6 dias para descansar 1, para viver 1. Então quer dizer que você dá muito mais sua vida, você gasta a sua vida para gerar aquilo que você precisa. Então o que acontece? Quando você trabalha, você está gastando vida. Aí o que acontece? Eu gastei minha vida plantando arroz, só que eu preciso de feijão. Machão foi e plantou feijão. Então eu dei minha vida, meu tempo, para plantar arroz, Machão deu a vida dele para plantar feijão. O que eu preciso fazer? Eu preciso de feijão, ele precisa de arroz. O que a gente fazia? Troca. Chegou um momento que não dá mais para eu fazer essas trocas. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar na minha vida para alguém meu tempo para trocar por algum mantimento, ou alguma coisa que eu precise. Como é que a humanidade fez isso? Hoje, através de cartão de crédito e dinheiro. Então, quando você vai trabalhar em alguma loja, por exemplo, você foi trabalhar na Petrobras, e aí alguém vai dizer para você assim, eu quero te contratar. Aí o que Zoraia, a pastora Zoraia faz? Ela está vendendo, o que Zoraia está vendendo de verdade para a Petrobras? Tempo, vida. Ela está dando a vida dela para a Petrobras, e a Petrobras paga para ela, paga através de papel moeda. Quando Zoraia vai no mercado com papel moeda, o que ela está fazendo? Ela está dando vida dela através do papel moeda. Por isso que a oferta é tão importante para Deus, porque Deus não está preocupado com o papel moeda, Ele está preocupado com aquilo que representa o papel moeda, é a sua vida que você deu para colocar aqui. Então o que acontece? Tem pessoas que não valorizam a sua vida, porque elas querem pagar muito pouco pela sua vida, trabalho escravo. Compete a você, agora olha para mim, a minha pergunta para você, quanto vale a sua mão de obra? Porque quanto maior for o problema que você resolve, mais dinheiro você ganha para resolver o problema. Quanto mais braçal e mais simples é o problema que você resolve, menos você ganha. Traduzindo, se você não gosta de resolver problema, você não pode exigir um alto salário. Porque alto salário é dado para quem resolve problema complexo. Qual é o período mais perigoso de alguém que trabalha com carteira assinada? Férias. Férias. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou doido para tirar férias. Pastor, eu estou doido para chegar meu período de férias. Vazo. Aí alguém fala assim, pastor, me ligaram, eu estava de... Vê se pode. Me ligaram nas minhas férias. Sabe o que você tem que fazer?
Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você é útil. Porque se ninguém te ligar, eles estão dizendo assim, isso aqui funciona sem você. Isso aqui funciona sem você. Todo mundo precisa desejar receber a sua recompensa. Então entenda uma coisa, quer melhorar a recompensa, melhora a sua mão de obra. Quer melhorar a sua recompensa, melhore a sua mão de obra. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, o pastor, uma vez, ele ensinava para a gente, nós que fomos full time, ele falou assim, no dia em que o banco pagar melhor do que Deus, é porque o banco é melhor patrão do que Deus. Eu falei assim, opa, eu pego essa palavra. Deus é o melhor patrão do que o banco. Deus é melhor patrão do que qualquer outro patrão que você tiver. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Então toda a recompensa, todo o pagamento, todo o trabalhador tem que ter a expectativa de receber. Se você trabalha para Deus, você tem que ter uma expectativa de que vai receber alguma coisa. Você já viu algum agricultor que gasta 2 milhões de reais comprando semente sem expectativa de colher? Você já viu alguém que vai ali na loja de ração comprar pacotinho de semente, jogar semente sem ter a expectativa de colher? Todo mundo que planta quer colher. Todo mundo que planta tem que ter isso. O que diz a palavra de Deus sobre o Messias? E ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Olhe para mim e me responda uma coisa. Você está satisfeito com a colheita que você está tendo? Se você não está satisfeito com a colheita que você está tendo, é porque está na hora de haver mudanças na sua vida. Outra, se você continua fazendo a mesma coisa com a expectativa de colher diferente, você vai se frustrar. Se você quer uma colheita diferente da que você está tendo hoje, a sua plantação, a sua semente precisa ser diferente. Entenda uma coisa, existem situações na sua vida que elas só mudarão quando você as encará-las de frente e apresentá-las diante de Deus e não voltar atrás até Deus responder você, até que o Senhor venha. Vou clamar ao Senhor até que Ele venha, até que venha e faça chover justiça sobre você. Aqueles que não sabem, quando a gente ficava na primeira loja, do lado do Masa, tinha, sei lá, 8, 10 portas que tinha que abrir aquilo todo santo dia. Aquilo foi uma alegria no dia que alugou. Quando chegou 3 anos, 4 anos, 5 anos, aquilo era um suplício para mim. Aquilo, vocês não imaginam o que era eu entrar ali, eu ter que abrir aquela porta. Aquilo ali tornou-se uma angústia para mim. Eu olhava aquelas portas e eu tinha fobia daquilo. Por quê? Por causa da proprietária. Que a proprietária era o capeta em forma de gente. O lugar era uma benção, mas a dona, o pessoal pensa que o diabo é preto e vermelho, eu acho que ele pinta o cabelo de louro. Porque aquela, meu irmão, se não fosse, ela era representante. Sabe o que eu fazia? Essa oração de 6 horas da manhã nasceu assim. Eu ia 6 horas da manhã sozinho para a igreja, muitas das vezes. E eu olhava para as paredes e falava assim, Senhor, me tira daqui. 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 Se você não aprender a se levantar contra essa situação que se colocou diante de você, isso não muda, gente. Você precisa, Jesus fala que você precisa acreditar mais no poder da oração que você faz. Você precisa acreditar mais, fala aqui, Jeová, você precisa acreditar mais no poder de joelhos que se dobram diante de Deus, irmão. Irmão, se eu acredito que Deus ouve, eu vou orar até Deus me responder, irmão. Eu vou orar até Deus me responder. Deus vai me responder, irmão. Hoje, amanhã, depois de amanhã, ou depois de amanhã, ou depois. O problema, irmão, é que você quer resposta gigante orando 3 minutos. Eu cheguei aqui para um pastor aqui, o pastor mais sarado que tem aqui na igreja, pastor Renan.
Sexta-feira eu falei para ele, tá tomando whey e tal, para você ver como é que tá fortão. Eu falei para ele assim, amanhã eu não quero você orando aqui na igreja não, hein? Mas, eu falei assim, você vai descansar. Todo mundo precisa saber seus limites. Vai descansar, vai dormir até mais tarde. Então tá bom, pastor, então tá bom. E ele aceitou. E aí foi dormir até mais tarde. Domingo na pegada. Daqui a pouco eu estou em casa. Cheguei do Caramujo. Tarde pra caramba que a gente chegou do Caramujo. Meia-noite e pouca está o telefone tocando. Está Renan na igreja, meia-noite e pouco orando. Ele, Ailton, Cleiton, as crianças. Falei, gente, ó pessoal, meu pai. Ô pessoal. E aí eu estou vendo, 2 horas da manhã. Eles oram e ainda querem que a gente acorde. E me manda lá, aleluia, estão lá orando, porque nós estamos aqui, papapá, e tá bom. Aí eu vi que alguma coisa aconteceu, porque 4 horas da manhã, Cleiton está mandando mensagem que ele está orando. Aí eu chego aqui 6 horas da manhã na segunda-feira. Está Cleiton esperando eu abrir a porta da igreja, para ele poder ir embora com o filho dele, 6 horas da manhã. Começaram aí 11h30, meia-noite, foram até 6 horas da manhã. Alguma necessidade ele tem, é uma resposta que ele precisa. A minha pergunta para você, qual é a recompensa que você quer? Se você não ora a contento, de acordo com a recompensa na qual você precisa. Recompensa, anote isso, recompensa é de acordo com o trabalho executado. Não espere o útero te empurrar para fora. Porque geralmente o útero, quando empurra alguém para fora, ele empurra através da dor. Se você não está linkado com Deus a ponto de entender o mover das águas, o tempo e as estações de Deus, Deus vai se mover através de dor para que você encontre o time de você sair de determinado lugar. Então a dor é indicativo de que teu tempo gestacional chegou. Não é que é castigo, é que Deus está dizendo, eu tenho uma coisa nova para trazer à tona, mas você resiste a isso, e por causa disso você precisa sofrer para sair. Vocês estão aí, gente? Amém? Então vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo número 6. Abra sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 11, versículo número 6. Deus se relaciona com trabalho e recompensa. Vamos lá, Deus se relaciona com trabalho e recompensa. Se você achou, diga amém. Quem não achou, lê na tela. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então o que acontece? Para que eu diga que eu tenho fé, eu tenho que acreditar que Deus existe e que Ele dá recompensa. Deus, Ele dá recompensa para quem se aproxima dEle, irmão. Vou repetir, Deus dá recompensa para quem, aleluia, se aproxima dEle, irmão. Irmãos, Deus se agrada disso, de quem busca a Ele, de quem investe tempo a Ele, irmão, quem dá tempo a Ele. Eu vou falar a frase que está se tornando adágio nessa igreja: coloque Deus na sua rotina diária. Coloque Deus na sua rotina diária. Coloque a leitura bíblica e a oração como alguma coisa, uma parte integrante da sua vida. Como você acorda. Ah, eu acordei. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você pensa que você tem que fazer? Xixi. Apesar que essas crianças hoje têm próstata de ferro. Fica com 50 e poucos anos que você vai ver o que é bom para tosse. Como é que você vai acordar? Você vai fazer a primeira coisa, xixi.
Segunda coisa que você faz depois que você acorda. O que você faz? Escova dente. Ninguém precisa mandar, está no teu automático. No dia que você colocar Deus, exatamente dessa maneira, como rotina sua, eu tenho que orar, eu tenho que ler. Meu dia não começa sem oração, sem leitura. Meu dia não começa sem antes eu falar com Deus. Meu dia não começa sem antes eu dedicar meu tempo, meu melhor tempo para Deus. Vamos lá. Outra coisa. Diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Se você não achar isso aí, meu irmão, aí eu jogo a toalha. É o último capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 22, versículo 12. O que é? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus disse, Ele tem uma recompensa para mim e para você, irmão. Pode servir a Jesus com interesse de coração, porque nós teremos uma recompensa no céu, irmão. É bíblica, é Bíblia, é palavra de Deus. Irmãos, o que leva Davi a enfrentar Golias? O que leva Davi a enfrentar Golias foi a recompensa que o rei ofereceu. O rei botou uma grana violenta para quem enfrentasse Golias. Olha lá, 1 Samuel 17, 25. Ele dizia os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. E 3 vezes Davi vai perguntar, o que vão dar realmente? O que vai ser a recompensa? O que vai ser a recompensa? A recompensa motivou. A recompensa motivou. A recompensa motivou. Vou repetir, a recompensa motivou. Faça contas. Nunca entre numa batalha aonde a recompensa não vale a pena. Não entre em discussões que a vitória, você ganhou a discussão. E qual foi a recompensa? Simplesmente eu coloquei minha ideia. Vai passar uma semana o casal sem se falar, brigando, por quê? Porque você bateu o pé, porque você quer que a sua ideia, a tua palavra seja verdade. Você vai brigar em casa pelo quê? Parece cachorro correndo atrás da roda. Já viu o cachorro correndo atrás de carro, de bicicleta? Você para, aí o cachorro olha para a roda. Ele não sabe o que fazer. Agora a Linda pegou um negócio com bola. Então as crianças abençoadas no prédio que largam um monte de brinquedo lá no play. Elas largam lá, o problema é dela. Largou no play de todo mundo. E aí, irmão, um dia eu estava brincando de bola, eu chutei a bola. Ela agarrou com o negócio da bola. Então ela vê a bola. Eu falo, Linda, ô Linda. E ela vem correndo já. Ela é tipo atacante que espera o passe. Eu sou De Bruyne. Eu vou lá, Linda, ô Linda, e pum, chuta a bola. Ela pequenininha, mas ela se estica. Ela vai correndo na bola, bate com a cara da bola. Ela simplesmente, ela diz assim, eu quero correr. Vaso. Não corra atrás de vento. Entre em pelejas que vale a pena. Gente, é você que dita o seu valor. É você que dita o valor. É você que fala qual é o seu valor. Se você diz para mim que a tua paz não tem preço e você briga por causa de uma meia fora do lugar, é porque a sua paz vale uma meia. Você precisa, no dia que você colocar algo no seu coração, minha paz não tem preço, essas brigas dentro de casa vai acabar. Porque você não vai discutir por uma coisa que não vale a pena. Entre numa briga, irmão, que vale a pena. Entre numa briga, irmãos, tem uma família ali que precisa de ajuda de verdade para ser liberta. Lute contra Satanás, gaste tempo na oração por ela, visite a casa, mas a recompensa vai valer a pena, irmão. A recompensa vai valer a pena. Como nós fomos para Portugal, investimos um dinheiro, a igreja investiu um dinheiro para isso. Nós saímos de Lisboa para Porto. São 3 horas e meia de carro, gente.
São 3h30 de carro. 3h30, sai de lá. Saímos lá 8h, 8 e pouca da manhã, perto de meio-dia chegamos, fizemos 4 visitas no mesmo dia, acabou a 4ª visita, perna para que te quero, para 00:30 está de volta. Você fala assim, gente, eu andei 700 quilômetros, cara. Gastamos R$2.000 de despesa, de aluguel de carro, combustível e lanche, porque a gente não, você já contei a história para vocês, 2.000 conto, sabe para quê? Para visitar 4 pessoas. Mas quando você ouve alguém, irmão, que estava pensando em suicídio, dizer assim, foi a salvação da minha vida, essas pessoas têm estado na minha casa, você fala assim, valeu a pena. Amém ou não amém, irmão? Amém. Aleluia. Outra coisa que eu vou dizer para você, porque eu não entrei ainda no assunto. Existem recompensas que você desfruta dela. E existem recompensas que a geração futura sua que vai desfrutar dessa recompensa. Tem coisas que você não vê agora. Tem coisas que é o futuro que vai dizer para você. 1 Samuel 17, 27 a 29, Davi, quando está fugindo de Absalão, um grupo de pessoas vão ajudar Davi, inclusive um senhor de 80 anos mais ou menos, chamado Barzilai. Barzilai vai ajudar Davi no pior momento dele. E entenda uma coisa, escute, olha o que eu vou dizer para você aqui. Grandes oportunidades às vezes não vêm embrulhadas em papel de presente. Grandes oportunidades às vezes vêm em pessoas que você não dá nada por elas. Eu já disse para vocês aqui a história do fundador do Bradesco, seu Amador Aguiar. Já contei a história para vocês aqui. Como que seu Amador Aguiar entrou, conseguiu o recurso que ele tinha para poder fundar o Bradesco, porque ele era pobretão. A história de seu Amador Aguiar, ele estava andando de bicicleta, num dia de chuva, um carro quebrou, furou o pneu, e o senhor não conseguia trocar. Seu Amador Aguiar parou, ajudou a trocar o pneu do carro. E o moço foi lá e deu um cartão para ele, falou assim, me procura nesse endereço. E o senhor gostou tanto do seu Amador Aguiar, que colocou seu Amador Aguiar como herdeiro dele. E seu Amador Aguiar se tornou fundador do Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil durante muito tempo. Por quê, irmão? A oportunidade estava fantasiada, disfarçada, de um velho na chuva com o pneu furado. Então entenda bem uma coisa, Barzilai viu Davi e disse assim, ele é rei, ele está num momento complicado. Escuta e olha para mim aqui. Aprenda a discernir pessoas. Olha para mim aqui. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Pessoas, elas trazem em si tesouros escondidos. Umas trazem tesouros, outras trazem armadilhas. Você precisa aprender a ler essas pessoas. Existem pessoas que elas estão na sua vida, elas não vão te fazer mal. Escute, meu pai, fala aqui. Escute, existem pessoas que elas vão entrar na sua vida e elas não vão te fazer mal, mas elas estarão ali simplesmente para te consumir o teu bem mais precioso, tempo. Elas não te farão mal, elas não vão falar mal de você, elas não vão te maltratar, mas elas não vão mudar. Elas são uma esponja, elas são uma terra estéril que você lança a sua semente e não retorna nada. Elas simplesmente gastam você. Elas sugam você. Entendeu, discipuladora Edna? Existem pessoas que estão ali, que você simplesmente vai se investir nela, investir nela, investir nela, investir nela. Escute uma coisa. Preste atenção no que eu vou falar. Olha para mim aqui. Pastores, discipuladores, obreiros. Olha o que eu vou falar para vocês aqui. Entenda. Existe período na vida da pessoa que você investe um tempo maior nela. Mas se até um determinado ponto da trajetória a pessoa não te dá retorno de mudança, comece a retirar o seu pé e pare de investir tempo nela. Por quê? Ela não te fará mal, mas ela sugará as suas energias. Para quê? Para que você não as invista no lugar correto. No entanto, você vê pessoas que você compra o barulho de determinadas pessoas. Não é não, machão?
Você olha determinada pessoa e você fala assim, rapaz, o cara está passando apenas um momento complicado, mas ele não é má pessoa, não. Essa pessoa vale a pena. Hoje ele está por baixo, mas amanhã vai me trazer fruto. Amanhã vai me trazer fruto. Barzilai olhou e falou assim, isso aí é um rei. Isso aí está fugido. É povo fugido do deserto. É o que o texto diz. Isso aí é povo cansado, fadigado que vem do deserto. Está sem palácio. O filho está brigado com ele. Não tem comida, não tem nada. Mas ele é rei. Ele está ferrado no momento. Mas ele é rei. Ele está passando um momento complicado na vida. Ele está desempregado. Mas tem uma realeza dentro desse garoto. Tem uma realeza dentro dessa pessoa. Não anda de roupa da Nike, não usa camisa da Adidas, está passando no vale, na moenda, mas existe uma realeza dentro dessa mulher. Eu tenho um conhecido que é rapaz, pensa num cara para andar elegante, mas ele só tinha um terno e só tinha uma gravata. O ônibus vinha, e ele é meia-noite. Então ele falou assim, não rapaz, porque preto russo ninguém merece. Aí o ônibus vinha, ele saía correndo do ponto, para esperar a poeira passar, aí ele voltava. As pessoas olhavam ele e falavam assim, rapaz, mas o cara é elegante, você ia no trabalho de oração, um cara de terno, de gravata, mas ele só tinha aquele terno azul clarinho, aquela gravata de crochê vermelha, mas certinha, arrumado. Por quê? Ele estava num momento complicado, mas havia realeza dentro dele. E é o que eu espero aqui. Qual é o desafio de um pastor? Fala Jesus aqui! Qual é o desafio do pastor? O desafio do pastor é ver essas gemas preciosas, essas pedras preciosas que estão envoltas em cascalho, em outras resinas que se criaram em torno dela, e você, como um sábio explorador, vê, não, aqui dentro tem algo precioso, aqui dentro tem algo precioso, discirna isso, quem é bênção de Deus na sua vida, e quem está consumindo a sua vida preciosamente. Porque você precisa, ai Jesus, você precisa valorizar a recompensa. Se você não se valoriza, ninguém vai valorizar você. Você precisa valorizar. Senhor, Senhor, eu comprei uma carrocinha de pipoca. Minha meta é vender 30 pacotes de pipoca no dia. Primeiro dia, quantas pipocas você vendeu? 5. 3 semanas se passaram, quantas pipocas você vendeu? 6. 2 meses se passaram, você passou a vender 4 pipocas. Meu irmão, vai vender bala. Escute, olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Meu pai, o diabo muitas das vezes não vai colocar você no mundo. Não vai colocar o sexo oposto contra você para te fazer pecar, porque ele sabe da sua idoneidade. Não vai colocar dinheiro ilícito na sua mão, porque sabe que você é uma pessoa correta. Mas muitas das vezes, ele vai abalar seu psicológico para você duvidar daquilo que você realmente é. E às vezes você está celebrando uma vitória mascarada, uma derrota mascarada em vitória. Porque os anos estão passando, seus cabelos embranquecendo, e você não vê de verdade o resultado do seu trabalho. Escute, fala aqui, meu pai, que coisa poderosa aqui hoje. Você precisa entender. Você não pode estar num lugar onde você é tolerado, você tem que estar em lugares onde você é celebrado. Você tem que estar em lugar onde você é celebrado. As pessoas precisam celebrar a sua presença. Se elas não celebram a sua presença, você tem que sair daquilo ali, rapaz. Principalmente se você é pregador da palavra de Deus. Paulo disse assim, Jesus disse, e se não aceitarem vocês?
Vou para outro lugar. Porque quem está perdendo não é você que perdeu essa pessoa. É essa pessoa que deixou você ir embora. Ai, calaia, sui, andaraia. Mas dentro do jogo, do tabuleiro de Satanás, ele tenta atingir com você na sua autoestima. E aí você começa a abaixar o nível. Você começa a fazer liquidação da mensagem. Você começa a liquidar e a queimar algo que Deus te deu tão precioso. Porque algumas pessoas falam assim, o seu nível está muito elevado. Então você fala assim, não, então eu preciso abaixar meu nível aqui. Esse baixar o nível, às vezes, é trocar a verdadeira mensagem que Deus te deu. Vocês estão aí, gente? Vocês estão achando vocês assim meio... Isso tudo aqui que eu estou falando, irmãos, é a introdução do que eu ia falar. Então vamos lá, eu vou cortar aqui a introdução. Então vamos lá. O texto que eu li no início, Elias tinha uma missão. É uma missão grande. Toda missão grande, escute uma coisa. Existem coisas que Deus vai te dar, que primeiro, ela começa com você sozinho. O start se dá em você sozinho. Por exemplo, a sua missão começou com você solteiro. Mas a missão que você tem da parte de Deus, você não consegue fazer sozinho. Você precisa de uma mulher. E Miles Monroe falou uma palavra esses dias que eu vou te falando. Esses dias não, ele já morreu há um tempão. Mas eu vi esses dias, né? Eu vi esses dias. Ele falou uma coisa, ele era novinho ainda, novinho, quando ele falou isso. Ele disse que mulher tem a capacidade de multiplicar tudo aquilo que você dá a ela. Você entrega algo para uma mulher, essa é uma boa palavra para culto de mulheres. Você entrega algo para uma mulher e a mulher te devolve multiplicado e aperfeiçoado. Você pega mantimentos e você entrega a sua mulher, ela te devolve uma refeição. Você pega uma casa e entrega a sua mulher, e ela vai te devolver um lar. Você pega seu sêmen e dá à mulher, e ela te devolve um filho. Porque a mulher tem a capacidade de devolver, multiplicado e aperfeiçoado tudo aquilo que você dá. Porém tem outras, meu irmão. Aí um gaiato desse falou assim, entrega um cartão sem limite para ela, para ver o que ela vai te devolver. Vou tomar água. Estava tão bonito, né, irmã? Estava tão bonito, né? Vamos lá. Então Elias tem uma grande obra. Ele começou sozinho, mas chegou um determinado momento que aquilo pesou. Todo mundo sabe da história. Ele vai para a caverna, antes de ir para a caverna, ele fala assim, eu quero morrer porque eu não aguento mais esse negócio. É muito pesado, não dá para fazer isso aqui sozinho. E aí Deus vai fazer um trabalho com ele, e lá na caverna Deus diz para ele o quê? Vai e unge Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, profeta em seu lugar. Então o que Eliseu foi para Elias? Escute só isso aqui, que eu quero falar com vocês. Elias tinha uma grande missão, e Eliseu veio como? O que Eliseu era para Elias? Eliseu era discípulo e ajudador. Ele era terreno e ele era recompensa. Vou repetir. Eliseu foi para Elias, discípulo e ajudador. Primeiro a pessoa começa como discípulo, e se ela for boa, ela vai crescer até se tornar ajudador. Vou repetir. A pessoa começa como seu discípulo e vai crescendo para se tornar seu ajudador. Todo grande homem de Deus, quando eu falo homem de Deus, estou falando de pastor, de pai, de mãe. Todo grande líder precisa receber um recipiente para transferir seu conhecimento. Todo um grande líder precisa receber um recipiente para transferir seu conhecimento.
Uma liderança que não produz discípulos e sucessores é uma liderança fracassada. Sucesso sem sucessão, ou sucesso sem sucessor, é fracasso. É um fracasso. Agora escute bem uma coisa. Um discípulo abençoado, ele é uma recompensa que Deus dá a alguém. Olhe para mim aqui. Você pode ter 10 filhos e seus 10 filhos não serem iguais. Preste muita atenção no que eu vou falar para vocês. Olhe para mim aqui. Todos vocês. Vou falar aqui para todos vocês aqui. Você pode ter 10 filhos. E pode ser que alguns dos seus filhos não serão o seu recipiente para passar o que você tem. Eles terão seu DNA, você vai cuidar deles, vai educar, você vai lançar para a vida, mas eles não serão seus sucessores. Alguns não são recipientes. Por quê? Porque existem filhos que não valorizam o pai que tem. Se Deus te abençoar, Ele te dará um filho de entranha para ser seu receptáculo, para você transferir tudo que você tem para ele. Tem filho que ele se assenta e olha para o pai de uma forma apaixonada. Ele olha para o pai como exemplo de vida dele, ele olha e ele sorve, ele bebe, ele pega aquilo que o pai tem a dar. Agora escute uma coisa que eu vou falar aqui, porque todos somos filhos aqui, além de sermos pais, todos somos filhos aqui. Se o ventre, fala aqui Jeová, se o ventre te negar esse receptáculo, Deus te trará alguém como filho e colocará aos teus pés para que você transfira o que você tem para essa pessoa. E Deus disse para Elias, você não é casado. Você é, como é que é o nome do negócio? Eunuco. Elias não tem família. Não diz nada de Elias sobre isso. O seu filho, o filho de Elias, se chamava Eliseu. Porque um discípulo de verdade tem o mesmo valor de filho. A grande questão é que discípulos verdadeiros não são coisas que se acham na esquina. Um discípulo verdadeiro é uma massa moldável na medida correta. Não é dura demais que não pode ser moldável, nem mole demais que não aceita qualquer tipo de correção que se desmancha. Tem que ser na medida correta. Entenda, fala Jesus! Um discípulo de verdade, entenda, é o discípulo que se coaduna ao jeito do mestre e não o mestre ao jeito do discípulo. O que você fala aqui, meu pai? Meu Deus, que noite é essa? O que você quer não vai acontecer. O que você quer não vai acontecer. O mentor de verdade, ele vai te exigir. Ele vai te exigir a sua mudança e a sua transformação. Ele vai te exigir a tua mudança e a transformação. Escute uma coisa. O estar na presença de um mestre tem que ser encarado como recompensa para a sua vida. Vou repetir. Quando você encontrar um mestre, você precisa encarar o fato de estar na presença dele como uma recompensa. Por exemplo, agora tem uma onda de coach, não é só coach, mas, por exemplo, tem determinados caras bambambãs em determinadas áreas, que as grandes empresas, os mega empresários, eles pagam fortunas para ouvir esses caras falarem 1 hora. Fortunas. Tem um camarada aí no meio evangélico aí, que ele lançou uma tal de uma mentoria, para um grupo reduzidíssimo, que a pessoa, ele mentoria a pessoa online, e 1 vez por mês a pessoa vai estar com ele. Tu sabe quanto que é a mentoria
que o cara paga para estar na presença desse cara um sábado por mês, ele disse assim, a turma só é de 20 alunos, não vai ser mais do que isso, 20 alunos, uma vez, um sábado por mês, R$150 mil. E tem fila para poder estar com o cara. Porque quando você descobre alguém que é um mentor, que é um mestre, você precisa aprender, estar na presença desse cara. É recompensa. E escute, você só investe naquilo que você de verdade admira e acha que realmente é valioso. Esse showzinho mequetrefe que teve aí na cidade aí. Quais foram os cantores que vieram aí na cidade aí? Não, os evangélicos não. Quem foi os cantores aí que vieram aí? Como é que é? Léo Santana é quem? É o negão grandão da Bahia. O negão grandão da Bahia, mas quem? Quem? Pichote. Vê se o nome de alguém pode... Tá, eu nem sei quem é esse aí. Aí teve umas mulheres que veio aí também. Elas vieram? Vieram? Deu gente? Não, estou falando sério. Porque eu fui buscar minha nora na Novo Rio. E quando eu passei, sei lá, 7 e pouca, quinta por aí, o pessoal estava indo embora, não tinha ninguém, pô. 7 e pouca da noite, pô. Não tinha ninguém. Esperto, né? Mas na hora que eu fui levar a Kátia lá no Rio para fazer as coisas lá, era 3 e pouca, sei lá que nós saímos assim, 3 e pouca, 4 horas, já tinha umas garotas na frente do palco, 4 horas da tarde. Você foi para São Gonçalo, tá certo. Ok? Estavam lá. Por que elas fizeram isso? Porque elas valorizam. Porém, é texto bíblico e não é palavra de pastor Valber, é Bíblia. E ele diz assim, que no último dia, no dia do juízo final, a rainha de Sabá se levantará e vai condenar vocês. 600 anos separavam a rainha de Sabá da geração de Jesus. Porque a rainha de Sabá andou 1932 quilômetros no lombo de um camelo para ver a Salomão. E eis que está aqui alguém que é maior do que Salomão e vocês não vêm me ver. Isso quer me dizer o seguinte, que essas crianças aí vão nos condenar em determinadas situações, porque elas têm a capacidade de passar o dia inteiro para ver um cantor cantar. E nós, muitas das vezes, não queremos gastar 1 hora e pouca para estar na presença de Deus e ouvir as instruções. Então entenda uma coisa, aprenda a investir, está anotando? Aprenda a investir tempo, esforço e recurso para estar na presença de um mentor de verdade. Vou repetir, aprenda a investir tempo, esforço e recurso para você estar na presença de um mentor de verdade. Mais uma coisa para vocês anotarem a respeito disso. Quando você estiver na presença de um mentor que ele permitir que você esteja, olhe para mim aqui agora. Não tente ensinar um mentor. Eu canso de ver isso. Eu estou dando discipulado, daqui a pouco está fulano. Por que eu penso assim, por que eu fiz isso aqui? Eu fico assim, está tentando ensinar numa hora que não é para se falar nada. Irmão, quando o mentor está, escute, você não tenta ensinar, você faz a pergunta certa. Guarda isso, isso é um tesouro, isso é um tesouro. Quando você estiver na presença de um mentor, não tente ensinar o cara. Não tente ensinar. Faça as perguntas corretas.
Faça a pergunta correta. Perguntas são chaves poderosas que abrem portas. Perguntas são segredos. Como é isso? Eu vou falar uma coisa para vocês. Alguns de vocês desprezam um tesouro que tem aqui na igreja. Eu poderia perguntar aqui: quantos de vocês já pediram para a pastora Cícera orar por vocês? Quem? Quem já pediu alguma vez, pastora Cícera, ora por mim numa situação assim? Quem já? Levanta a mão aí para eu ver aí. Quantos de vocês já falaram assim: pastora, vamos tomar um café? Pastora, me conta a sua história. Me conta as experiências da senhora com Deus. Cara, você tem um tesouro. Se você quer... Escute. Você acha que mais precioso é o poder da intercessão dela, e você despreza algo poderoso que é maior do que a intercessão dela. É a capacidade dela te formar como um intercessor. Cara, invista teu tempo. Invista teu tempo. Invista o teu tempo. Vou repetir. Invista o seu tempo. Invista o seu tempo. Se a pessoa, se seu mentor, ele tem a disponibilidade de te dar algum tempo da vida dele, aproveite aquilo, sente, deguste, vá em busca. Porque aquilo, a hora foi embora. Não dá mais para ensinar mais. Deixa eu ler meu livro de cabeceira. Esse é o meu livro de cabeceira. Esse livro transformou minha mentalidade. Reconhecimento de ele botou aqui protegido, mas a melhor tradução é um discípulo. O verdadeiro sucesso produzirá um sucessor. Você se lembrará apenas daquilo que você ensina. Se você tem a capacidade de ensinar, é porque você já aprendeu. Agora escute aqui. Os discípulos produtivos são pessoas excepcionais. Eles possuem coração de servo. Eles nunca tomam uma decisão sem um conselho e feedback do seu orientador. Visualiza o orientador como um presente dominante de Deus. Ama o orientador do mesmo modo como ama a si mesmo. Essa palavra hoje está amassando, não está? Discípulos excepcionais atribuídos por Deus honrarão o orientador. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês e os que lidam no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Algumas coisas sobre o discípulo excepcional. Quer anotar? 1. O discípulo excepcional faz de tudo para permanecer na presença do orientador. Faz de tudo. Irmãos, eu já sentei em algumas mesas com o pastor Josué. A única coisa que eu fazia era comer. E boca fechada. Boca fechada. Se ele chamava, um abraço. Era para vender livro na Porta da Penha. Vou. Para vender livro no Fogo para o Brasil. Vou. Para poder carregar a pasta dele em Belo Horizonte. Vou. Não tem essa. Porque, irmão, um mentor não é uma máquina que você aperta o botão lá e acessa a memória. Tem coisas que você vai andar com um camarada e você deixa o tempo rolar. E às vezes pode passar 1 hora, pode passar 2 horas e não sair nada. Porque na hora que sair alguma coisa do cara. O discípulo excepcional segue o conselho do orientador. Porque tem gente que não quer seguir. Ele ouve, no final da história, ele faz aquilo que ele quer fazer. Não é não? O discípulo excepcional revela os segredos e os sonhos do seu coração ao orientador.
É claro que eu estou dizendo, você vai fazer isso com alguém, você tem que descobrir isso. Aí isso aqui é um ensino para uns. Por exemplo, pastor Juliano, você tem um discípulo excepcional, ele tem que ter essas características aqui. O discípulo excepcional discute livremente seus erros e suas dores com o orientador. Se você tenta esconder seus problemas, seus defeitos, você não é excepcional. Porque se você esconde seus erros, você quer permanecer com eles. Quando você os expõe, você quer que eles sejam retirados. Então, se você é discípulo excepcional, você não tem problema de admitir suas fraquezas. Porque você as coloca para que elas sejam retiradas de você. O discípulo excepcional define suas expectativas para o orientador. O discípulo excepcional semeia alegremente... Aí vocês não vão querer mais ouvir isso aqui. O discípulo excepcional semeia alegremente as sementes de apreciação de volta para a vida do orientador. E por aí vai embora. Então, meu querido, a hora já foi. Quero dizer para você, o porquê que eu levantei tudo isso. Eliseu era esse garoto para Elias. E ele serviu Elias durante 20 anos. 20 anos. Uma coisa que eu acho maravilhosa nessa história, é que depois de 20 anos, Elias pergunta, o que você quer? Ele fala assim, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. 20 anos se passaram, comendo, bebendo, dormindo junto. E 20 anos, Eliseu continuou admirando Elias. Continua admirando. Porque, rapaz, esse é um desafio da minha vida e da sua vida. Alguém andar perto de você depois de tantos anos, e no final da história ela continua ainda. Continua te admirando. Continua te admirando. Continua te admirando. E aí Eliseu vai receber uma recompensa por 20 anos de trabalho. Que você tenha isso na sua mente. Que alguma coisa possa recair sobre você. Porque você não atrai nada que você ojeriza, gente. Igão, você que está tocando, vaso. Sua mente sempre vai lutar contra você. Para fazer com que você permaneça naquele lugar antigo onde você estava. Porque toda mudança gera desconforto. Toda mudança gera desconforto. Tem pessoas que elas nunca vão crescer, porque elas não querem mudar. Porque elas chegam num determinado lugar, escute só. Tem pessoas que, por exemplo, vamos usar exemplo da plenitude, poderíamos usar qualquer outro exemplo. Elas saem de um lugar e vêm para a plenitude. Algumas pessoas, elas querem crescer como? Elas querem encontrar a Assembleia de Deus aqui dentro. Está errado. Por que ela quer encontrar a Assembleia de Deus? Porque a Assembleia de Deus era a casa dela. Então ela não quer mudar, ela quer que a Assembleia mude de endereço. Para haver mudança, ela precisa abrir mão daquele lugar e se tornar mais um aqui no meio da multidão. Por quê? Porque lá eu era professor de escola dominical, porque lá eu fazia isso, porque lá eu fazia aquilo, lá você fazia, verdade, lá você fazia, aqui você não faz. Por quê? Porque eu não te conheço. Nós não te conhecemos. O que você precisa fazer? Abra mão daquilo, do que você já fez, e diga, Senhor, se tu me plantou aqui, eu vou encontrar meu espaço, eu vou mudar, eu vou mudar. Vai ser fácil? Não. Vai ser fácil? Não vai. Não vai ser fácil. Mas se você desejar, você vai aguentar. E você vai sofrer as mudanças, vai sofrer as metamorfoses, vai sofrer esse processo de casulo. Eu achei legal pra caramba uma coisa que o pessoal fala, como flecha na mão dos valentes. A flecha tem os estágios da flecha. Quais são os 3 estágios da flecha? Na aljava, que ela está escondida, cheia de flecha, ela é mais uma ali dentro. Ninguém lembra de você, tu é mais um ali dentro.
Segundo estágio da flecha, puxado para trás. Terceiro estágio da flecha. Qual estágio você está? Você já quer atingir o alvo lá na frente. Se você ainda não passou pelo estágio da aljava, do esquecimento, de estar ali dentro, de ser mais um no meio da multidão. Aprenda a servir. Aprenda a servir, vaso. Aprenda a servir. Aprenda a servir. Por isso que o provérbio vai dizer que são bichinhos pequenos, mas de grande sabedoria. Ele fala das lagartixas, das aranhas, ele vai chamar de arganazes. As lagartixas, aranhas. Zezé detesta que eu use esses exemplos. Essas aranhas que ficam no cantinho. Aí ele fala assim, tá vendo? Ó? Ela é pequenininha e frágil, mas onde ela está? Está na casa do rei, vaso. Está na casa do rei. O que você faz? Você só serve água. Eu sirvo água, de verdade. Mas você já viu aonde eu estou servindo água? Aonde eu estou servindo água? Você precisa, aí você tem que tirar onda. Alguém que serve água aqui é muito superior a quem ensina lá. Depende da maneira como você olha, mas que Deus te abençoe. Deus te ajude, irmão. Se você perguntar para mim, pastor, qual é o seu segredo de mudança? Investir tempo nisso aqui que eu estou ensinando a vocês. Nisso aqui. Não medir esforços. Não medir esforços. Qual é o dia do discipulado? 10 horas da manhã. Mas eu estou sem carro. Eu vou. Aonde tem café de pastores? Nova Iguaçu. Eu estou. Campos Elíseos. Eu estou. Xerém. Eu estou. Petrópolis. Eu estou. Não me importa. Eu vou sentar. Porque esses homens têm alguma coisa a compartilhar. Lá, aqui eu mando. Lá, eu sou mais um. Mas eu estou ali e vou ouvir. Que Deus te ajude, irmão. Que Deus te abençoe, irmão. Há algo de Deus sendo derramado, irmão. Há algo de Deus sendo derramado na nossa igreja, no nosso ministério. Há algo de Deus sendo derramado. E se Ele encontrar vasilhas aqui disponíveis, vou terminar aqui dando um exemplo para vocês. Bayern de Munique. Quem sabe aqui o que é Bayern de Munique? O time da Alemanha, ganhando tudo, ganhou quase que invicto um campeonato. O Pep Guardiola foi dirigir o Bayern, saindo do Barcelona foi pro Bayern. Aí teve um jogador brasileiro, aquele Zé Roberto. Foi Zé Roberto? Foi Zé Roberto? Foi Zé Roberto ou foi Cicinho? Não sei, um dos dois que falou. Que o Pep Guardiola chegou assim, vocês ganharam. Mas disse assim, vocês não sabem jogar futebol. O pessoal ficou revoltado, dizendo assim, como esse cara vai dizer que a gente não sabe jogar? Nós ganhamos o campeonato invicto. Quando o Pep Guardiola começou a ensinar eles, com 1 mês de treino, ele falou assim, rapaz, a gente não sabe nada mesmo não. A gente não sabe nada não. Então, meu irmão, se Deus te der essa oportunidade, vaso, se humilha. Se humilha. Tem um filme chamado Dia de Trovão, com Tom Cruise. Tom Cruise está novinho. Adoro aquele filme. Já vi aquele filme, sei lá, 300 vezes. O cara era muito rápido, mas não terminava uma corrida. Até que o técnico dele, o líder da equipe, falou assim, cara, faz da maneira que eu estou dizendo. Dá 50 voltas da maneira que você dirige. Ele foi lá, voltou com o pneu destruído. Ele falou assim, agora dirige 50 voltas da maneira que eu falar para você. Ele terminou as 50 voltas com os pneus intactos. Talvez você seja uma potência, mas você precisa de alguém para te ensinar como é que você entra na curva. Freia antes e entra acelerando. Abre um pouquinho para a direita e sai fechando. Deixa alguém te dizer de verdade aonde você pode acelerar. Eu sei que você é muito bom. Eu sei que você tem um montão de curso. Eu sei que você sabe fazer um monte de negócio, cara. Mas seja humilde. Seja humilde, vaso. Deixa alguém te ensinar.
Deixa alguém te dizer, te mostrar o caminho. Deixa alguém te dizer, cara, gasta menos tempo, use menos tempo. Para de falar com isso. Para de fazer tanta força. Você faz muita força falando. Você faz muita força orando. Faz menos força. Equilibra essa força com rendição. Aprenda, vaso. Para com esse troço. Esquece esse troço velho. Essas músicas velhas de 1900 antigamente. Isso é o teu ponto de segurança. É o teu ponto seguro. Você, para crescer, você tem que sair e se arriscar. Você tem que se arriscar. Quem é um homem que teve o poder de andar sobre o mar? Você conhece essa? Você conhece, não conhece? Então, se você estiver com medo, para onde você vai? Quem é esse que pode fazer uma siga lá? No momento em que a autoridade vier te afogar. Porque você quer isso aqui. Isso aqui toca aí. Isso é a tua segurança. Agora vamos para eu vou te buscar. Aquele, eu vou te buscar. Aí, ó. Mas esse eu não sei. Mas esse é porque é fora da tua zona de conforto. A tua mente vai procurar onde? A tua mente vai procurar aquilo ali que é a tua área de domínio. Mas ali você não cresce, porque aquilo ali já foi, já deu. Você continua sendo mais do mesmo. E Deus está dizendo, sai daí e se arrisca aqui. Aceite a ser corrigido. Aceite alguém dizer para você, cara, isso está ultrapassado. Essa revelação já dormiu há muito tempo. Tem alguma coisa a mais. Para com isso. Você está usando suas técnicas profissionais em cima do púlpito. E púlpito não é lugar para isso. Isso aqui é lugar de Bíblia, de palavra. Enquanto você se blindar com as suas técnicas profissionais, você não vai aprender a depender de Deus. Abra mão das tuas técnicas profissionais e fala assim, eu vou pregar a palavra. Aqui eu não vou ser psicólogo. Aqui eu não vou ser vendedor. Aqui eu não vou ser isso ou aquilo. Aqui eu vou ser pastor. Aqui eu vou ser pregador. Aqui eu vou pregar a tua palavra. Me mostra um negócio. Sabe por quê? Porque se você não voltar seu joelho para buscar, a sua mente vai começar a enxergar as mensagens na Bíblia. E aí a sua mensagem não será por revelação, ela será o construtor, ela vai ser fruto da construção da sua mentalidade. Vai surtir um determinado efeito, mas você não verá as coisas mais profundas, porque coisas mais profundas é necessário você abrir mão de algumas coisas. Eu vou me desnudar. Vamos orar, irmão? Vamos orar, que eu estou achando que vocês estão meio assustados hoje. Fica de pé, para a gente orar melhor, para a gente respirar melhor. Espírito Santo, nos humilhamos. Nos humilhamos perante a Tua presença. E Te buscamos como um tesouro precioso. Como aquele, Pai amado, que vendeu um campo e foi comprar, vendeu tudo aquilo, o seu tesouro, tudo aquilo que ele tinha, e foi comprar um campo, porque ele sabia, ali tem um tesouro. Ali tem um tesouro. Ali tem um tesouro. Deus, eu quero esse tesouro. Eu quero esse tesouro. Senhor, eu quero esse tesouro. Oh, Senhor, eu quero esse tesouro. Eu quero esse tesouro, eu quero essa ligação. Eu quero essa revelação. Eu quero essa dependência do Senhor, Pai. Oh Deus maravilhoso, nós queremos essa recompensa. Jesus, e a Tua presença é uma recompensa extraordinária. Oh Jesus, ajuda-nos a entender e a compreender os Teus segredos, a Tua palavra. Ajuda-nos a reconhecer discípulos excepcionais. Ajuda-nos a reconhecer mentores excepcionais. Pai amado, faz isso, faz dessa maneira.
É o que nós pedimos no nome de Jesus. E você aplauda Jesus na proporção na qual você recebeu nessa noite, irmão.